Boa noite, eu sou Marcelo Araújo e nós começamos agora mais uma edição de A Live. Desde 2020 são mais de 200 entrevistas com pessoas das mais diversas áreas, muita gente de cultura. E mais uma vez temos música hoje aqui neste espaço. Vamos receber a cantora, compositora, instrumentista, DJ, publicitária, produtora musical, produtora cultural, Lulu Praxedes, que dentro de alguns instantes estará conosco para falar da sua carreira, da sua trajetória artística. Então, estamos aqui, acabei de falar com ela, né? Só esperando ela chegar aqui para a gente começar mais esse bate-papo musical. Ela que tem um trabalho interessantíssimo, né? Usa muito dos sons eletrônicos e acabou de chegar a nossa convidada. Vou adicioná-la aqui ao papo. Boa noite, tudo bom, Lulu Praxedes? Tudo certo, Marcelo? E você? Tudo ótimo, seja bem-vinda. Muito obrigado aí por aceitar o convite para participar desta live, para falar do seu trabalho, que é um trabalho de altíssimo nível, excelente qualidade. Muito obrigado aí. Obrigada eu pelo convite. Super feliz aqui de participar também dessa, dessa troca que vamos ter hoje. Legal, obrigado mesmo, obrigado também para as pessoas que estão chegando aí, ligadas aí na nossa entrevista com Lulu Prachetes, que vai começar agora. Bom, Lulu, em primeiro lugar eu queria te perguntar, quando que começou a sua relação com a música? Então, começou muito cedo, assim, desde de muito pequena, comecei a me interessar, queria tocar tudo, mas aí meus pais me colocaram na aula de guitarra, quando eu tinha 10 anos de idade, e aí eu fiz essa aula até os 13 anos, mais ou menos. E aí comprei uma bateria, juntei dinheiro e comprei uma bateria. Falei pra minha mãe que cabia no quarto, obviamente não cabia. Foi parar na Uhum, sala. E aí uhum, comecei a ter banda na escola, né? Assim, com os amigos, banda de rock. E muito curiosa sempre, assim. Então comecei a tocar bateria olhando os bateristas com quem eu tinha contato. Falava, me ajuda, como é que faz isso, como é que faz aquilo. E aí foi, né, criando mais experiência, assim. E comecei a compor nessa época também, com uns 13, 14 anos. Mas uhum, com mais ou menos 18, assim, comecei a entrar muito no mundo das baladas, né, vamos dizer assim. uhum, E aí comecei a me interessar, comecei a sentir falta, né, na verdade, de estar de alguma maneira articulada com a música. Então, me interessei em quis ser DJ. E aí começou também a uhum, minha jornada com a música mais eletrônica, assim, com a pista de dança, né? E hoje eu uhum, mesclo essas duas carreiras ainda. Não me desprendi, gosto muito ainda de pista também, de fazer lounge music. Então, começou cedo e foi muito natural e fluido, assim, né? Uma coisa foi puxando a uhum, outra e esse interesse por muitos instrumentos também me ajudou na parte de produção, né? Porque acaba que um pouquinho de cada me ajudou a ser completa para produzir, assim, meu próprio som. uhum. Que legal. E você falou que tem interesse em vários instrumentos. Quais instrumentos que você toca? Você falou guitarra, né? Você teve aula de guitarra. Você também falou da bateria. Isso, eu toco, assim, né, que eu toco com mais segurança é a guitarra e a bateria. E eu também Uhum, no piano, que é onde geralmente eu componho as minhas músicas. Mas, assim, o piano também foi muito pela... que eu vi a facilidade na hora de produzir, na verdade, assim, né? Que tem o MIDizinho, o teclado MIDI, enfim. Eu falei, cara, eu preciso entender um pouco mais disso. E aí comecei a estudar, a pegar. Eu tentava, na verdade, transportar os acordes da guitarra, do violão, para uhum, piano. E aí comecei a compor mais no piano também. E, inclusive, nesse meu primeiro show, utilizei do piano também para tocar. Estou ganhando mais confiança nele também. Então, são mais esses. uhum. E você chegou a ter assim aula com algum professor, ou você estudou sozinha, você fez escola de música, algo assim?
Não, a aula foi só de instrumento, foi só de guitarra mesmo. O resto foi mais autodidata, né, na curiosidade. Mas eu acho que a aula de guitarra assim, me ajudou muito né, a entender o princípio assim musical. Então, depois disso eu fui arriscando, né, no piano e entendi a base. Assim, eu acho que uma coisa casou com a outra, porque o ritmo do piano também, a bateria me ajudou a ter essa movimentação e tudo mais, assim. Uhum. É, curiosidade, quem que era seu professor de guitarra? Você lembra quem era? Era Júnior o nome dele. Chamava GTR, a escola aqui de Brasília. Eu acho que era GTR. Ah, E eles eu chamavam sei onde é. Júnior. Acho que é ali na Asa Sul, né? 112, 111 Sul. Era ali na Ah. 11. Minha mãe ia no salão de beleza, que era ali na rua. E aí eu ia com ela todo sábado, eu fazia aula e ela ficava no salão. Aí acabava encontrando com ela. Era sempre, por anos foi isso, assim. Aí depois eu saí, foi isso, foram uns 3 anos de aula de guitarra. E depois foi mais sozinha. Aí ano passado eu fiz aula de canto com o Edu Ferreira. Eu fiz um ano Aham. de aula de canto que me ajudou muito também a entender minha voz como um instrumento também, porque antes eu me considerava uma produtora, por, por acaso cantava. E Uhum. não usava, assim, não me via como uma cantora, assim, tinha até uma certa insegurança. E aí o Sybase, que é quem mixa as minhas músicas, que faz a master, ele falou, cara, por que você vai ter na aula de canto? Acho que ia te dar uma segurança, você aprender a usar a respiração e ficar, né, mais tranquila. E aí também explodiu assim minha cabeça. O Edu foi maravilhoso, quero até voltar também a ter, porque é quase uma terapia, assim, você. Porque eu tinha esse medo, né? Ah, eu sou meio rouca, eu não tenho tom, é isso, não chega alto, enfim. E aí, com a aula, eu consegui entender que tudo, na verdade, era respiração, que eu podia usar a favor, na verdade, a voz Uhum. mais rouca do que o contrário, assim, né? Uhum. Legal. E você falou que teve bandas na escola, né? Você tocava bateria ou guitarra nessas bandas? E que tipo de som que vocês faziam? Eu tocava guitarra e era vocalista em uma, e na outra era guitarrista e backing vocal. Uma era uma banda só de meninas e a outra era uma banda que misturava. Mas era um som mais um rock, assim, um pop rock, bem anos 2000, assim. Mas foi muito. Nossa, era muito gostoso, assim, aquelas tardes de ensaio, aí participar de festival, enfim. E foi Uhum. maravilhoso, assim, pra minha formação. Acho que é onde. Ainda mais em Brasília, né, que tem essa coisa do rock, assim, naquela época ainda tinha muito, acho que tá voltando um pouco, mas naquela época era bem forte, assim, o rock, a coisa de banda, tinha muito festival, tinha muita competição, assim, de bandas, então era muito bom. E me ajudou muito, assim, hoje eu acho que tudo leva, assim, tudo faz bagagem pra onde eu tô hoje, assim. Isso foi que época, mais ou menos? 2007, 2006. Hoje eu tô com 30 anos, né? Então, essa época eu tinha tipo 15 anos, 14 anos, e foi nesse período. E aí em 2010 que eu comecei como DJ. Ah, legal, massa. E, enfim, a gente vai falar das suas influências daqui a pouco, né? Mas era o tipo de som, você falou pop rock, né? Tipo, tinha algumas influências específicas, algum, sei lá. Cara, tinha um pouco de tudo, mas na época eu escutava muito Paramore, que eu era muito fã. Ainda mais que Uhum. tinha, né, a vocalista mulher também, mas era esse Yellow Card, tinha todas essas que eram bem anos 2000, assim, mas não muito pesado. Nosso som não era muito pesado, não. Era bem pop rock, assim mesmo. Uhum. Mas a gente compôs Legal. as próprias letras, assim, as próprias músicas eram nossas, assim. Que bacana. E você decidiu, então, desde essa época, que você queria seguir a carreira artística, né? Queria ser artista. Primeiro como cantora, guitarrista, né? Depois como DJ também, né? Então essa coisa da arte sempre foi, é, sempre você teve isso como norte. Acho que eu nem pensava assim, eu quero ser artista. Era algo que eu gostava de fazer e que por um acaso me fazia artista. Eu acho que é mais nesse sentido do que o contrário, assim. A necessidade de estar envolvida com a música que, né, que faz ser artista, assim.
Mas eu Uhum, sempre, assim, né, na vida adulta, eu sempre mesclei trabalhos, assim. Hoje, inclusive, eu trabalho também com política e tenho também a produtora, que eu faço também trilha sonora, que começou assim, na verdade, a produção musical. Primeiro eu comecei a fazer uhum, trilha sonora para depois fazer minhas próprias músicas, assim, porque eu tive esse ato de composição, assim, quando dos 18 até uns 25, mais ou menos, 26, eu discotecava, mas eu não produzia mais, eu não compunha mais nada. E aí tive a oportunidade de convidado para fazer uma trilha de uma propaganda na época. Falei, cara, mas não faço, vai, quero, faço, aprendi. E aí comecei a fazer outras. E aí nisso foi acendendo de novo essa vontade de fazer meu próprio som, assim, né? Caraca, eu tenho agora. Tem uma banda no computador, eu posso fazer uma etapa de cada vez, eu posso fazer uhum, né, tudo muito diferente que era naquela época, né? Era tudo mais precário de enfim. Mas uhum. porque, né, a gente tá falando desse negócio de artista, uma coisa meio que casou com a outra, assim, a necessidade de estar envolvida com a música que me fez artista, na verdade, assim. Não foi algo que, eu quero ser artista como é você, não. Uhum, Foi uma uhum. consequência, né, na verdade. Não é algo assim planejado, né? Tipo, é É, natural, exato. espontâneo, bacana. E bacana. E você então foi para 2010, você começou a atuar como DJ, né? Como é que foi esse trabalho seu aí? Bom, você até hoje é DJ, né? Então já são 12 anos como DJ, né? Como é que foi, como é que é essa experiência, né? Como é que foi o começo, né? O que te levou, né, do rock para música eletrônica? Acho que foi isso, assim, começar a viver a balada, assim. E aí, falar, nossa, isso aqui eu também gosto disso aqui. Também gosto de música eletrônica. E eu acho que é aquela coisa de também quero fazer, também quero tocar, também quero participar disso de alguma forma. Mas nesse começo, assim, 2010 e tal, era muito tocando em festinha que a gente fazia em casa, festa com os amigos. Era uma coisa eventual, mas eu fiz um curso na Reflexon em 2010, que chamava assim, com o Ronaldo. E que né, meu pai sempre falava, você quer fazer alguma coisa, vamos fazer direito. Fazer alguma coisa, mas vamos fazer direito. E o curso foi maravilhoso. Na época ainda era CDJ, tinha que gravar os CDs para poder tocar. Então era outro, você tinha que fazer, né? Queimar os CDs para poder tocar. E aí, em 2014, meu primeiro, assim, rolê fora foi no Balaio. Eu fui convidada para tocar no Balaio, porque existia, né, o Balaio Café, ali na Zanorte. E aí, depois Uhum, disso, foi uma festa emendando na outra. Sempre mais assim no público LGBT, assim, as festas, teve festas também que uhum, não, mas cresci muito mais nesse meio. E aí em uhum, 2015 comecei a produzir também festas. A gente começou, juntei alguns conhecidos, amigos que já eram produtores, falaram, vamos fazer festa. E a gente montou também a FETS, que é um festival, que também um coletivo hoje em dia. A gente fez a primeira FETS, a gente trouxe a Lineker pela primeira vez aqui em Brasília. A gente reabriu o Conic também, que foi o primeiro grande evento com o Conic de volta. A gente ocupou os 3 andares, assim, foi uma loucura. E aí tinha pista de música eletrônica, tinha o show da Lineker, tinha o show do Rico da Laçã. A gente quis fazer um espaço que é LGBTQIA+, mas que é diverso, mas a gente prefere pontuar que é um espaço de diversidade do que o contrário, porque assim, se tem qualquer incômodo, se vai ser idiota, se vai ser escroto, então não entra aqui. Então, é aberto a todos, uhum, obviamente, tanto que sempre deu de tudo, mas a liberdade é primordial, assim. A gente conseguiu o fato histórico de não ter um assédio em nenhum dos festivais, já foram mais de 50 festas ou festivais que a gente fez como a FETS, sem nenhum assédio, sem nenhum caso de perturbação, assim, porque sempre foi muito claro que é um espaço de liberdade para se divertir, assim, com aquela linha do limite. Se você está incomodando, você está, né, tá tirando a liberdade de alguém. Então, a gente conseguiu esse marco gostoso. E eu toquei em praticamente todas as afetes, assim, também. Então, acabou que virou uhum. a produção cultural junto com a carreira de DJ, entrou tudo muito junto, assim. Teve ano da gente produzir quase uma FETS por semana, assim. Então, acho que em 2017 eu toquei todo final de semana quase, assim. Com Nick,
no setor comercial, a gente tenta ocupar bastante também esses lugares novos da cidade. Mas a carreira de DJ, ela misturou bastante também com a de produção cultural, assim. Eu acho que Brasília está agora muito, né, com muita diversidade de evento, mas teve uma época que era bem carente, assim. Você tinha uma festa muito heterotop, vamos dizer assim, ou, né, ou totalmente eletrônica. Uhum. Você tinha algo... Agora está bem melhor, assim. A gente tem do samba, a música eletrônica, tudo que você quiser fazer num sábado, você encontra, assim, que me deixa extremamente feliz. Mas a minha carreira de DJ, ela se mesclou bastante com a de produção cultural. Uhum. E que tipo de som que você toca como DJ? Ou começou tocando? Você mudou depois? Era qual tipo eletrônico, qual som de música eletrônica que você tocava e toca? Eu gosto muito, assim, de um eletrônico, mais um deep house ou um housezinho mesmo, sempre mais com vocais também, tipo um Disclosure, um Deadmau5, eu gosto disso. Mas depende muito do evento também, assim. Eu gosto muito de Uhum. lounge music também, tocar xadê, assim, pra galera, mas também pista depende muito do formato do evento. Tem dia que eu tô com um set na cabeça, mas se olha pra pista, a galera quer dançar até o chão. Então, assim, eu vou também colocar uma Pablo Vittar, eu vou tocar Rihanna. Tem um set que eu gosto de fazer bastante, que é aquele set bem pop, eletrônico, assim, que também que eu gosto. Mas comecei, onde eu mais toco é mais um eletrônico mais fino, assim, vamos dizer. Mas depois de Uhum. festa que, vamos fazer uma festa super gay, super pop e ver todo mundo dançando, eu também amo, assim, faço horrores. Uhum. Uhum. Massa. E essa experiência de DJ, né, que você já tem aí há 12 anos, certamente isso se somou também, interagiu com o lado, enfim, de cantora, enfim, de instrumentista, né, enfim, tanto que sua música você traz, tem a eletrônica, né, muito forte nela, né, então essa experiência de DJ abre horizontes também para criar, né, para bolar som. Você falou da questão do computador, né, tem um estúdio, hoje a gente tem os programas aí, não sei quais programas você usa, né, mas dá para criar bastante com isso, né, não sei o que você acha também dessa questão da inteligência artificial, que agora está sendo muito usada em vários campos da arte, né? Na música, nas artes plásticas, enfim. Como é que você vê essa questão da eletrônica, a experiência de DJ impactando aí na sua criatividade direcionada para a carreira que você tem hoje? Também, né? Não só a carreira nas pistas, mas a carreira em estúdio, de gravação. Eu acho que foi o casamento, assim, daquela garota da banda com a carreira de DJ, assim, porque tem música que eu uso violão e a batida é totalmente eletrônica, assim, então é, eu uso o Ableton Live, né, para produzir as músicas, assim, Uhum, mas essa oportunidade né, que a tecnologia trouxe é muito mais acessível você fazer uma música assim, né? Óbvio que você tem que ter um mínimo de uma base, mas a música eletrônica, né, se você consegue com o programa, até com os próprios instrumentos que vem nele gratuitamente, se você sabe usar aquilo, vai pro mundo. Assim. Tem até um amigo que ele é o produtor da Marina Sena, o Yuri, que uma vez estava conversando, ele, cara, direto eu uso o que vem mesmo, assim, para fazer a base. O negócio é você conseguir criar, assim, não é muito. A gente às vezes vai pensando, é muito sofisticado, vamos pagar caro, vamos fazer, e na verdade o importante é a fórmula, assim, né? Você conseguir fazer uma batida que envolva. Porque quem tá do outro lado não vai saber se você usou um beat de $1.000 ou o beat que veio no próprio programa, assim. uhum, A ideia é mais o sentimento que você coloca ali, a ideia é você conseguir construir com o que tem na mão, do que em si uma super tecnologia, ou pagar muito caro em packs de sample, enfim. Mas eu já tive fases de tudo, assim, de querer o sample mais diverso e também de compor com o mais simples que tem. Depende muito do dia, mas eu sou muito grata de estar nessa era que o computador permite a gente fazer tantas coisas, tantos artistas estão surgindo. Esses dias um garoto de 14 anos, que eu acho que ele é meio superdotado, assim, que ele tá entre as 100 mais tocadas do Spotify, que ele é produtor de funk. E era um menino super humilde, mas que a mãe tinha um notebookzinho e deu, né, emprestou para ele.
E ele começou muito cedo, com tipo 9 anos de idade, a cutucar e produzir, e hoje ele tá aí no top 100 do Spotify, assim. Então eu acho que só agrega assim a facilidade. Eu não sou aquele tipo de, ai, tá, tem que ser mais complicado, não. Eu acho que você tem que saber fazer com o que você tem na mão. Se você souber, vai para o mundo, assim. Eu acho que é acessível hoje em dia. Até o Cybers que eu estava falando que faz as minhas massas, ele começou a produzir em 99, eu acho que ele falou, cara, demorava 4 dias para você poder baixar o sample que você ia usar, não sei o que. Cara, a gente tá Uhum. no celular, tem gente que consegue já produzir com aplicativo, assim. Então eu acho que é muito mais da sua ideia do que onde você está produzindo, assim. Não tem muito a ver com sofisticação ou quanto você está investindo, né? Tem gente que tem um estúdio de milhões e não consegue ter uma ideia que vai tocar o outro, né? Muito mais quando chega do outro lado do que aqui onde a gente está produzindo, assim, que ninguém vai saber se foi Y ou X que você usou. Tem que, na verdade, agradar os ouvidos, né? Então eu acho que essa facilidade é maravilhosa de hoje em dia, assim. Tomara que evolua ainda cada vez mais e que fique cada vez mais barato também. Porque ainda programas assim são caros. Assim, muita gente tem que craquear, enfim, não dá. Acho que o Ableton tá US$ 1.000 ou um pouco mais, assim, o super original. Então, né, não é acessível, na verdade. Uhum. Mas vamos, Legal, vai ficar. legal. Uhum. 1999, né? Era internet de escada, né? Acho que você não vai lembrar que você devia ser, você era criança, mas era Não, mas de eu lembro. escada, né? Um Tinha que horror, sair né? da casa para você poder usar a internet. Um disquete não cabia nenhuma música de hoje em dia, se for pensar, assim, que era onde você tinha Disquete, né? para Como colocar. essas coisas ficaram obsoletas, né? Mas é legal que você fala o que você fala, né? Porque que você, pelo que eu entendo, é o seguinte: o importante é a criatividade, né? Você ter criatividade e com mais ou menos recursos você cria. E que não adianta, sei lá, você ter todos os recursos do mundo e não ter criatividade, né? Exato, assim, tem isso, tem gente que tem tudo ali na mão e não consegue desenvolver, enfim, não consegue tocar quem vai escutar, que eu acho que é aí que você vira artista, na verdade, né? Quando toca o outro, assim, que você tá pondo ali no papel, na tela, na música, enfim, mas quando o outro, você consegue tocar o outro de alguma forma, eu acho que isso vira arte, assim. Essa é a sensação que eu tenho, que a música quando tá comigo antes de eu soltar, ela ainda não é um objeto de arte. É quando vai para o mundo, que as pessoas podem ter contato com ela, que aquilo vira arte. Tem mais ou menos essa sensação, assim, que tem que ser uma troca, não tem como, assim, né? Gostando ou não, ao Hum. outro lado, assim, de alguma forma, essa troca é o que faz o produto existir, assim, na minha concepção. Não, bacana, e por essa perspectiva, né? Seja uma instrumentação convencional, né? De guitarra, baixo, bateria, ou seja a eletrônica, né? Não é aquilo são os instrumentos são ferramentas para justamente como você falou, para criatividade, né? Às vezes, cara, como a gente vê muito músico, às vezes tem muitos músicos que tocam horrores, né? Dominam muito a técnica, toca guitarra muito bem, né? Muito rápido, mas quando vai criar algo, às vezes não fica legal, né? Não fica, porque É, não tem a criatividade, né? ou não se libera, né, ali, tem a coisa da destravar, de ter medo, enfim. Tem instrumentista que vai Uhum. tocar tudo, vai tocar Led Zeppelin, vai tocar, mas né, não vai, às vezes, conseguir transportar o que ele gostaria ali, do sentimento dele para a guitarra, né? Se ele vai tocar muito bem, enfim. Mas tudo não deixa de ser arte também, né? De toda forma, Uhum. é produzindo arte de algum jeito. Uhum. Bacana. E a cena da música eletrônica hoje, como é que você vê? Que é uma cena que a música eletrônica já vem assim de tanto tempo, né? E já teve momentos assim de grande popularidade. Sempre tem, né, essas raves aí que acontecem mundo afora, sei lá, desde a década de 80, né? E, e continuam, né? Como é que você vê a música eletrônica? Tivemos agora a pandemia, né? Enfim, ainda estamos tendo, né? Parece que até uma nova onda vindo aí. Mas como é que você vê o momento assim da música eletrônica? Você acha que está animador? Tem sempre coisas interessantes aparecendo? Eu acho que agora a música eletrônica atingiu o ponto já de dar o ciclo, assim. Eu tô vendo o trance muito em alta, de novo, não só
Porque, né, não que tenha saído em algum momento, mas antes era um núcleo, assim, quem gostava da rave, de trance ia pro trance. Agora eu tô vendo mais popularizado isso, assim, o trance de volta, não só quem buscava o trance, eu tô vendo a música eletrônica invadindo de novo um espaço, assim, não sei se é a volta da moda dos anos 2000, assim, não só de vestimenta, claro, mas de todo o complexo dos anos 2000 eu tô achando bem alta também, assim, isso vem muito também com a música eletrônica, que teve uma fase que estava mais para quem gostava só, né? Agora eu acho que ela atingiu de novo um momento de estar popular entre os jovens, assim. Porque não que né, eu tenho 30, mas assim, já vejo uma diferença de geração, assim, a galera de 20 já é muito diferente da minha galera, por exemplo, mas eu vejo quando eu vou produzir uma festa, assim, a gente agora colocou no coletivo mais pessoas jovens porque tem essa cena nova, assim, que precisa, né, a gente precisa entender. E tem muito da música eletrônica, assim, tá bem quente, assim, e é um som mais pesado, esse som puxa mais para um trance, assim, para um psy, e que era algo que já estava um pouco mais distante, né, que era muito local, e agora já está, né, ali no Conic mesmo, a gente vê muitas festas de música eletrônica hoje fortíssimas, que a gente tinha aqui muito quinto, né? O quinto era o ponto de encontro da música eletrônica toda quinta-feira e era isso, assim, uma festa ou outra fora dessa data e desse local. E agora a gente tem diversas festas que giram em torno do eletrônico acontecendo, assim, com diferentes sons também eletrônicos. Assim, eu acho que teve uma volta já de moda, assim, que eu acho ótima também. É como o samba também. Alguns anos atrás você não via o samba tão popular entre os jovens, né, de todos os lugares, assim. Agora em Brasília o samba é um movimento, é um lugar de encontro que antes você encontrava essas pessoas na música eletrônica, por exemplo. Agora o samba está super em alta. E eu acho isso muito legal, assim. Eu acho que a música é como outras formas de arte. Ela vai trocando de espaço, vai entrando mais um pouco aqui, aí sai, fica ali. E eu acho que hoje em Brasília eu vejo muito isso, a cena eletrônica e de samba muito forte. Assim. São dois viés que eu tô vendo que estão se sobressaindo bastante assim, entre os jovens. Uhum. E você falou até o quinto, você chegou a tocar lá? Não, o quinto eu não toquei. Não, eu não toquei. Eu toquei na balada em tempos de crise, que até voltou a acontecer agora, que foi mais. O quinto já estava com o quinto bar, quando eu comecei a fazer mais som eletrônico. E o quinto tinha muito do Uhum. DJ que produzia também, né? Na época eu não produzia. Quando o quinto tava, assim, que era ali na 703, eu acho. Eram Uhum. DJs que eram mais produtores também, que eles convidavam. Assim. E eu ia muito, muito no quinto. Eu ia quase toda quinta-feira. E era maravilhoso. Mas eu acho que agora eles fazem festas pontuais, salvo engano, né? Depois que parou essa Uhum. semana. É, até o Giovanni, que produzia lá, já teve aqui nessa live também. Também tinha Ah, legal. banda e tal. Bacana. Enfim, você também, essa questão da produção cultural, né? Que você também já está com as festas também já há algum tempo, né? Você é publicitária também, não? E Sou. você falou que você também trabalha com política. Como é que são esses trabalhos aí? É uma loucura, mas é também desde muito nova, assim, a comunicação, né, dentro da política existe na minha vida. Gosto, é meio que um vício também. E é como se fosse assim, um trabalho de dia e um trabalho de noite, assim. É um que eu faço durante o dia e o outro que eu faço durante a noite. Então, as festas ali final de semana diminui muito a frequência, assim, teve uma hora também que eu tava já em parafuso, eu falei, nossa, eu preciso escolher um pouco. E eu confesso, assim, que a produção musical entrou muito forte, assim, quando eu comecei a produzir, eu foquei muito nisso, assim, porque encontrei... E até porque a noite, ela é muito cansativa, né, assim, tanto que você trabalhar com a noite, você começa só a ir pra trabalhar. Hoje em dia eu saio muito pouco na noite, porque parece que sempre que eu saio já é mais para trabalhar. Quando não tenho que trabalhar na noite, eu quero ficar em casa vendo filme, vendo série, assim. Porque é muito exaustivo, assim. Quando tá lá, é maravilhoso, mas sempre que eu acabo falando, eu não vou fazer mais isso. Aí daqui a pouco eu já tô fazendo de novo. Mas é a vontade de fazer acontecer o que não tá acontecendo, eu acho também, assim.
né, de pôr ali na roda para as pessoas também. Quando eu vejo pessoas jovens muito livres, muito felizes nos eventos que a gente produz, aquilo me dá uma satisfação muito grande, assim, de criar um ambiente seguro para serem como quiserem, assim. Já teve afetos de ter gente andando, né, performando pelada no meio da pista e tá tudo maravilhoso, Uhum. não tem uma encheção de saco, assim, e ter os meninos dançando, ter as meninas dançando, ter, enfim, qualquer um fazendo o que quer com muita liberdade. Criar esse ambiente, para mim, é o que faz mais sentido, assim, de produzir, né? É colocar um lugar para. Porque quando a gente está ali trabalhando, a gente está trabalhando, mas ver, né, criar um ambiente para as pessoas se divertirem é muito gostoso, assim. E de segurança, até que essa questão do que a gente passou no Brasil agora, que se Deus quiser vai melhorar, mas que veio muito conturbada essa liberdade, né? Assim, foi quase que uma prova de resistência esses últimos anos, assim. Então, foi necessário também criar ambientes seguros para, né, jovens, Uhum. principalmente LGBTQIA+, se divertirem. Tem esse espaço mesmo, sem medo de nada, assim, né? A gente não Uhum. pode fingir que, não, que, né, que tá tudo bem, porque não tá. Não é todo lugar que é seguro, que, né, que você pode ser como você quiser, que você pode brincar como você quiser, enfim. Então, vem muito dessa ideia também de construir um espaço de liberdade, assim, a produção das festas. E Uhum. juntou todos esses trabalhos, assim, é uma coisa meio maluca, mas que tem funcionado, assim, que é isso, eu trabalho do dia, eu trabalho da noite. Uhum. E você, política, você faz o quê? Você faz assessoria, Essa marketing, assessoria campanha de eleitoral? comunicação toda, assim, hoje em dia eu trabalho com um vice-governador, eu faço assessoria de comunicação dele já há quase 4 anos, Uhum. e é um cara que me respeita muito também, assim, que sempre deixou a minha equipe muito à vontade, dentro de todos esses parâmetros. Minha equipe também tem pessoas LGBTQIA+, e é um cara assim que deu toda a liberdade, e num ambiente que tende a ser muito machista, né? Que tende a ser muito conservador. Então, com Uhum. ele eu tô há quase 4 anos já. Antes dele eu trabalhava na Câmara Federal, na Secretaria de Publicidade. Então, já fiz campanha de outros candidatos antes disso. Então, sempre foi misturando a publicidade muito com a política também. E fora isso, a Uhum. carreira da música e da cultural. Bem que assim, eu gosto muito e também é uma certeza de conta, assim, né? De um salário mais certo. Porque a arte, querendo ou não, a gente fica ali entre trancos e barrancos. Tem hora que tá muito bom, tem hora que não tá tão bom, assim. Eu sou uma pessoa meio organizada, assim, com minhas finanças. Então eu Uhum. prefiro, às vezes, trabalhar em 3 coisas do que ficar meio no risco. Uhum. Assim. E gosto muito de trabalhar com política, assim, algo que me agrada muito também. Não sei até quando a gente vai Uhum. manter essa vida dupla, vamos dizer assim, mas eu gosto muito, assim, não penso em parar tão cedo também. É algum jeito também de estar ali dentro do processo, né? De comunicar um pouco de outra forma o que está acontecendo. É uma escola, né? Eu vejo assim colegas que já trabalharam mais com essa questão das campanhas, não só assessoria também, mas as campanhas eleitorais, né? É uma verdadeira escola para jornalistas, né? De trabalho de assessoria de imprensa, né? Porque é um trabalho muito intenso, muito pesado, né? Embora seja por um período curto, mas exige muito, né? E aquela coisa que tem que ser proativa, mas muitas vezes reativa, né? Enfim, é Exato. uma escola, né? Sempre é um trabalho bem doido, assim, mas é meio que um vício, assim. É de alguma forma participar um pouco além, né, do voto ali, de algum jeito, assim. É estar ali dentro, entendendo, vendo também de perto como as coisas são, um Uhum. pouco das crenças que tem, trazendo mais para o preto e branco como que funciona para, né, pra gente, assim. Então, não sei, sempre estive muito envolvida e gosto muito também. Uhum. Agora, se botar muito saturado aqui, aí eu vou fazer música para poder esclarecer. Aí fica uma troca, assim, na minha cabeça, assim, né? de momento. Mas também acho que tudo casa para tudo, assim. Toda forma né, de criatividade. Tudo a gente precisa de criatividade para fazer, então tudo me ajuda muito, assim, todo esse ciclo.
E as experiências se somam, né? Porque você pensa assim, ah, é uma vida dupla, é política, é de um lado, cultura de outro, mas em muitos momentos tem interseção, né? E o que você aprende num, você leva para o outro, né? Exato, Até para a carreira artística, isso tudo tudo é casa. aprendizado. Exato. Eu queria saber, te perguntar, quais são as suas influências musicais, artísticas? Cara, assim, minha ídola, acho que maior talvez seja Xadê, assim, é um paixão desde muito nova. Meu pai me ensinou a escutar Xadê, mas eu gosto muito também de Amanda Magalhães, que é uma nova geração aí também. Queridíssima Gal, que foi semana passada, também é uma influência maravilhosa. Posthead, escuto muito também. Tem essa linha assim do sex song me agrada muito, assim, de Sabrina Cláudio, vai do internacional, é bem misturado, assim, eu sou bem eclética, mas quando vê tem a ver, sabe? Mas tem Lineker também, eu gosto muito. Essa nova MPB também tem, assim, tem sido muito forte nas minhas playlists de Spotify, assim, vamos dizer. Mas Lineker, Amanda Magalhães, Zé Ibarra, essa turma nova também tem entrado muito no meu circuito, assim, de música, né? Gosto muito. E as músicas eletrônicas também, Disclosure, Deadmau5, gosto muito de drama, adoro, assim, todos esses sons. Caliuches, que também já vai mais para um pop espanhol, assim, gosto bastante também. Legal. E o seu processo criativo, né? Como é que funciona? Assim, como é que você cria suas canções? Você primeiro pensa numa base, numa música, na melodia, na letra? Como é que tem? Ou varia? Como é que você cria suas composições? Então, geralmente, eu crio primeiro uma base melódica, que costuma ser no piano. Às vezes já é direto no computador, mas assim, eu não consigo escrever antes de ter uma base melódica. Assim, eu acho difícil encaixar sem já ter feito, sabe, um ritmo, assim. E Uhum, aí, depois de ter feito essa base melódica, eu costumo começar a produzir, assim. Faço a letra, essa base melódica, e aí vou para produzir a música toda, assim. E aí costumo gravar aqui mesmo, eu tenho aqui em casa um quarto produtora, que cada vez mais vou equipando, e aí costumo gravar tudo aqui, fazer tudo daqui mesmo, assim. E aí mando pro Glauber Sybase para ele fazer a master e aí a gente solta nas plataformas todas. Mas é sempre mais uhum, difícil escrever antes de ter uma base melódica, é bem difícil. uhum. Legal. E as suas letras? Enfim, quais são as inspirações? Do que elas falam? Geralmente é bem pessoal, assim mesmo, de experiência, né, da minha vida. Teve uma que realmente eu roubei a história de uma amiga minha, assim, vamos dizer, ela tava, né, terminou um namoro e a gente conversando muito. E aí eu escrevi como se, né, tivesse sido comigo. E aí quando eu mostrei, ela chorou e tal. Mas as outras todas são mais experiências minhas, assim, ou nisso, assim, tive uma conversa, alguém contou uma história, mas a maioria é mais vivência minha, assim, é uma forma de junto com a terapia, claro. Inclusive, a terapia me ajudou muito a compor também, assim, a colocar muito melhor para fora as minhas ideias. Antes eu me julgava muito antes de conseguir escrever. Assim, ah, não, isso vai ficar ruim, isso aqui não, isso é brega, isso é cafona. A terapia me ajudou muito também a desenvolver, assim, minha composição. Mas é muito... é um ciclo também, né? Conseguir falar sobre, desenvolver isso na terapia me ajuda muito na hora de escrever, porque as coisas já estão um pouco mais claras, já estão, né, mas ali a flor da pele na hora de escrever. Mas até o Edu, o professor de canto, falava, nossa, deve ser horrível ser sua ex, assim. Deve ser horrível. Mas geralmente é convivência minha, assim, mesmo. Tá? De estar ali, a flor da pele, para nossa, vou escrever sobre isso. E aí faço as letras. Uhum, uhum. Legal. Você falava até há pouco, né, da questão das festas, né, enfim, desse recrudescimento do preconceito, né, da intolerância, que ficou muito forte nos últimos anos, né, enfim. E as suas letras também falam, né, da questão do amor entre as mulheres, né, e
enfim, da questão LGBTQIA+, né? Eu queria saber de você o seguinte, dada essa circunstância que infelizmente aconteceu no país nos últimos anos, né? É, movida pela política, né? Pela questão dessa gestão governamental atual, mas é claro que não se dá para dizer que é só uma pessoa, né? Porque isso é uma coisa que reflete, essa pessoa eleita teve milhões de votos, dezenas de milhões, que refletem, né, o pensamento de muitas pessoas. Infelizmente, muitas pessoas com pensamento de preconceito, de ódio, de intolerância, de não aceitar a diversidade, não aceitar o outro, né? Isso na questão sexual, mas não só também, na questão racial. O racismo, né, cresceu muito nos últimos anos. Quer dizer, não sei se cresceu ou se saiu do armário, né? Até movimentos nazifascistas, né, intolerância religiosa contra, por exemplo, religiões que não são do universo cristão. Como é, enfim, e você falava dessa questão de as pessoas terem um ambiente seguro e tal. Hoje, a questão da violência, das agressões, né, isso aumentou muito também, né? O Brasil sempre foi, mas parece que mais do que nunca é um dos países que mais mata, né? Mais agride e mata também os LGBTQIA+, né? Que mais mata trans, que mais mata a população negra, né? Enfim. Como é que você vê essa questão, tudo isso que aconteceu? Você acha que a partir de agora, com essa mudança que houve na política por conta das eleições, há uma perspectiva de melhora? Enfim, mas a gente sabe que também esse tipo de movimento tem que ser vigiado, não adianta pensar nisso só em época de eleição, é preciso trabalhar a educação, cidadania. Na sua visão, o que você acha que é preciso ser feito para combater essa intolerância toda, que infelizmente está aí? Eu acho que você falou, não é uma pessoa que domina, né? Tiraram-se muitos monstros do armário, assim. Eu acho que, né, estava num momento que era vergonhoso você ser racista, era vergonhoso você ser homofóbico, né? Constrangida de ser escroto, vamos dizer assim. E a gente teve Uhum, um líder que ainda está aí que meio que legalizou essa demanda, né? Falou assim, não, é liberdade de expressão. Então, eu acho que não é isso, né? Que começou a existir agora, né? Essas pessoas elas estavam num momento de constrangimento e que foi legalizado ser assim. E eu acho que o que é mais combativo é a resistência. E é o que eu tento fazer, pelo menos, usar do meu privilégio de uma mulher branca, lésbica, mas que, por ser branca, por exemplo, já se passa em muito mais lugares, para reforçar. Sim, mas eu sou uma mulher lésbica. A música trata de um amor lésbico, de um amor sapatão. Né, as pessoas que, né, como tem em algum momento, mais que eu seja mulher, isso já entra na minoria, mas existem formas de ficar pior. Então, acho que a resistência é muito importante e essa coisa de sermos aliados também, tanto na pauta racial como, né, na pauta sexual, vamos dizer assim. A gente, né, tem que usar do uhum, nosso espaço para constranger quem for racista, constranger quem for homofóbico, constranger assim, questionar, falar não foi legal, o cara é machista, falar não entendi, explica. Coisas desse tipo e se fazer presente mesmo, assim. A festa, por exemplo, a FET durar mesmo durante, como diversos outros movimentos que fogem ao conservadorismo, resistirem por esses anos, fizeram com que, né, não deixasse de existir. Assim, isso não vai acabar, mas ficou mais perigoso de fato. Mas a resistência é a forma da gente lutar, né? E óbvio, sempre tentando ser aliados. Assim, isso, tem um parceiro Miguel que eu dei no curso, ele tem um coletivo que chama Ativa Cidadania. Ele me chamou no passado para dar um curso de bateria para mulheres. E é muito mais voltado, né, para pessoas pretas e é geralmente comandado por pessoas pretas. Eu falei, poxa, Miguel, mas eu não estou tirando, né, o lugar de alguém, que uma mulher preta que poderia estar dando esse curso. Ele falou, não conheci alguma que pudesse. E, na verdade, você está sendo uma aliada, você está dando, né, a questão da tinha para mulheres pretas, mulheres trans, pessoas trans da uma quadra, você está dividindo
meio que uma reparação histórica que você conseguiu de conhecimento com essas pessoas. Então ali eu também pude ficar um pouco mais à vontade com essa questão do como é ser um aliado, assim, né? Como que a gente pode ser combativo em até... Ai, não tenho voz para falar de racismo, não posso, mas eu posso... Como que eu posso ser um aliado para isso melhorar, né? E eu acho que é a mesma coisa de uma pessoa hétero, uma pessoa cis. Como que eu posso ajudar a não ser, né? Ser antirracista, enfim, né? Como que eu posso ajudar nisso? E isso vem junto com a resistência, né? Vai existir. Quando o Bolsonaro ganhou em 2018, eu tive muito medo. Eu falei, meu Deus, vai acabar o casamento, vai acabar tudo, né? Ele não vai conseguir. E a gente foi vendo que não era bem assim, que, né, os direitos conquistados também, a nossa presença resistindo, não tiraram os nossos direitos ali legais de fato. Óbvio que tem a questão que é implícita ali, né? Da gente sair com medo, enfim. Uhum. Mas a resistência e o que a gente já conquistou, eu acredito que sim vai melhorar, porque quando a gente tem um discurso de um líder que muda, né, que é mais que amplia para a diversidade, que fala que existe racismo, que existe fome, enfim, a gente começa a caminhar para melhorar. Porque quando você finge que não existe, que era o que acontece, né, que acontece ainda, enfim, não, somos todos iguais. Cara, infelizmente não somos. A gente não pode partir desse princípio, senão você está anulando toda uma luta aí que, né, que a gente precisa melhorar. Então, a gente tendo um líder que assume esses problemas, acho que daí a gente consegue melhorar, né? Enfim, começa a caminhar para algum sentido diferente dos olhos fechados, de não tá tudo bem, não existe racismo, meritocracia, quem quiser, não tá onde não quer porque não quer. Eu acho que isso também está não só a questão, né, de hoje em dia essas pessoas agirem, é também um líder fingir que não acontece. Então, para a gente melhorar, primeiro a gente precisa assumir que a gente tem vários problemas. Eu acho que nesse governo que se elegeu, a gente tem pautas que estão sendo assumidas como um problema, então a gente começa a consertá-los, né? Assim, eu realmente espero. Mas só de se assumir, eu acho que já é um caminho muito melhor, porque a gente começa a fechar essas portas de armários horrorosas que foram abertas nos últimos tempos, assim. Porque começa, né, a se martelar políticas públicas para resolver isso também. A gente não consegue sozinho fazer tudo, né? A gente precisa de líderes também empenhados com recursos. Isso também vai recurso financeiro, isso não é só a gente aqui falando, isso precisa realmente de prática, né, de investimento e educação, claro. Mas eu acho que vai começar a melhorar de novo, mas não vai ser, né, tão rápido assim. Não é 1º de janeiro, acabou, fechou a porta. Não, tem um monte de monstro Uhum. que vai precisar ser adestrado novamente. Não sei se eles vão mudar de pensamento, mas pelo menos adestrados, eu acho que essa é a ideia, assim, que pelo menos as pessoas sintam vergonha do que elas falam, do que elas pensam, né? Que a gente já, pelo menos, controla. E é isso que você falou, cara, a gente tá mexendo com um grupo neonazista, assim, no Brasil, que eu acho uma coisa burra. Inclusive, vocês têm o primeiro exterminado, sabe? Não existe raça por aqui, o que você tá falando? Tipo, né? Então, assim, a gente tá num nível de ignorância que a gente precisa Uhum. de novo essas pessoas e educar muito, assim. E eu acho que é esse que é o caminho, assim. A gente tem um governo que vai priorizar a educação e nesse sentido mesmo, de não permitir que essas pessoas achem que isso é liberdade de expressão, porque não é. Liberdade de expressão é outra coisa. Isso precisa ser imediatamente cortado. Assim, até a minha madrinha de idade estava falando isso hoje. Liberdade de expressão não é isso, assim, né? Isso, censura com mentira não é censura. Então, a gente vai precisar aí ter um trabalho de grão por grão, porque está tudo muito deturpado, assim, de ideias. Mas vai melhorar, assim. Só da gente assumir que tem um problema, eu acho que vai melhorar. É isso que você falou, né? Investimento, né? Ter políticas públicas que foram extintas, né? De combate a racismo, né? De combate a feminicídio, de combate à homofobia, né? E políticas públicas mesmo, tem que ter. E é preciso também que a justiça haja, né? Enfim, porque como você falou antes, as pessoas se sentiam constrangidas. Eu lembro, sei lá, alguém fazia uma declaração racista nas redes sociais e tinha uma repercussão negativa, a pessoa chegava ao ponto de pedir desculpa. Tal era o impacto daquilo. E a partir do momento que chega um líder de uma nação e diz que vai acabar com o politicamente correto e começa a disseminar esse tipo de preconceito,
disseminar a intolerância, o ódio, né? É uma visão limitada, única, né, da vida. Isso incentiva mesmo. E digo mais, essas pessoas, assim, só complementando, não é nem que elas saíram do armário, essas pessoas saíram foi do esgoto, né? Tem que jogar no esgoto de volta e fechar a tampa, porque é, você vê hoje, por exemplo, os comentários em redes sociais, nos últimos anos, nesses últimos 4 anos, assim, era um exercício assim de você manter a sanidade, porque você vê cada coisa, as pessoas fazendo declarações racistas, as piores coisas, e como se estivessem falando uma coisa, algo natural, né, e não sendo punidas por isso, né? E como você falou, liberdade de expressão, né? As pessoas confundindo liberdade de expressão, que não é algo ilimitado, né? A liberdade, você não pode, como essas pessoas estão fazendo aí, pregar golpe de Estado, destruir a democracia, matar o outro, ser racista. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime, né? Sim, tá tudo muito confuso, mano. Eu acho que vai caminhar para algo muito melhor, porque estamos agora assumindo que existem essas pessoas e que está muito problemático. A gente vai ter que adestrar todas essas ratazanas que saíram do esgoto. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, voltar a constranger essas pessoas de que, né, todos esses pensamentos são muito errados e são muito, enfim, são criminosos, né, assim. Nós não, eu tô falando, a gente não tá falando de, eu te acho feio, te acho bonito, não, a gente tá falando de crimes, né, então, olha o gatinho. Ela foi castrada hoje e está aqui no quarto. 3 que foram castrados, ele está subindo aqui. Essa é a Nico. Mas bacana, é isso mesmo. Vamos torcer para que as coisas vão melhorar. Eu queria saber um pouco sobre as suas gravações, né? Você estava falando um pouco no streaming, né? Como tá? Você tem álbuns no streaming? Quantas músicas você tem lá? Como é que tá? As pessoas te localizam pelas plataformas para ouvir sua música? Tá tudo lá. Eu comecei a soltar as músicas nas plataformas em 2019 e, salvo engano, tocou 13 músicas, ó, 13 já. Eu acho que são 13 músicas já lá, são 2 EPs e alguns singles, inclusive 2 parcerias também. E estão todas as plataformas, assim, eu não sei nem te dizer quais, porque são muitas. Uhum, Quando você distribui, vai para todas elas, mas então tá em todas, assim, Apple Music, Deezer, Spotify, tá? Em todos os lugares, YouTube uhum. Music também. E isso é uma coisa maravilhosa também que a gente está falando de democratizar o som, né? Porque antes a gente não. Você precisaria de uma gravadora, você precisaria, né, conseguir gravar um disco, enfim, hoje em dia você fez sua conta numa distribuidora e tá pro mundo. Mas você encontra o Praxedes em todas elas, e eu acho que são 13 músicas, salvo engano. Uhum. E você tem disco físico também ou você está só no virtual? Tô só no virtual, Eu mas tô querendo digo, chapar um vinil também. Mas tô analisando isso, mas tô querendo, assim. Mais do que, né, um disco hoje tá, né? O CD hoje em dia quase nem tem onde escutar, né? Mas o vinil, eu tô querendo muito fazer um também. Com algumas das músicas. Talvez os 2 EPs, algo assim. Tô tendo que. Na verdade, eu tinha que terminar para produzir um disco agora, mas eu tava em campanha, tava uma loucura. Mas agora eu quero focar e às vezes ser esse o vinil também, mas quero muito. muita gente ainda compra, né? Disco físico, CD, vinil. Gosto muito. Quer dizer, muita gente não, algumas pessoas compram. Eu compro, até se você fizer aí, eu compro o seu disco. Opa, eu tô com esse plano, sim. Que bacana! E shows, como é que tá? Você tá fazendo. Quando que a gente vai falar já já disso, né? Foi até quando eu te vi pela primeira vez, foi quando você abriu o show do Your 33 Black Angels, né? A banda de Nova York, que inclusive foi entrevistado nessa live aqui semana passada, né? Você tá fazendo vários shows? Como é que tá a sua agenda de shows? Quando é o próximo? Então, na verdade, esse foi meu primeiro show. Foi com os meninos. Foi maravilhoso. Uhum. O Josh um dia mandou uma mensagem me convidando. Eu falei, caraca, ele não tinha feito ainda. Eu lancei o último EP em julho. E aí ele me convidou, eu falei, tá, vou montar um show.
Eu tinha feito uma live na pandemia em 2020, que tinha sido, né, o máximo de performance, assim, mas não tinha público, obviamente. Então esse Eu show, vi essa live. acho que tem 2 semanas o show acho que tem 2 semanas, foi meu primeiro show. Fiquei super ansiosa, mas amei a experiência, assim, foi muito gostoso. Foi uma honra abrir para os meninos, assim, eles são muito maravilhosos e o som maravilhoso também. Fiquei muito honrada e agora tô querendo fazer mais shows, assim, agora já fiquei mais segura. Porque isso, mano, né? A carreira começou muito ali como trilhista, e depois, vou produzir meu som, aí depois, meu Deus, tem show, né? Tem que fazer show. E aí veio dos meninos, foi meu primeiro show, mas eu gostei muito de fazer, apesar de ter ficado nervosa antes, agora que já foi, eu tô mais tranquila, mas tô querendo em 2023 voltar a fazer shows agora e até em outras localidades também. Tem até esse amigo de Salvador que já falou, vamos fazer um show lá e tal, então tô querendo dar uma estudada nisso também, fazer talvez uma mini tour, algo do tipo. Para breve tem algum show marcado? Não, não tem nada. Foi esse, e aí agora vou fechar o ano certinho. Tô querendo compor mais até o final do ano para poder ver se consigo fechar um disco. E aí começar ano que vem a voltar a fazer os shows. Uhum. Então, eu vou ler uma frase aqui, ó. Viver, deixa eu escrever aqui. Vivereta ou Chique é o nome do perfil dela. Lulu, você é minha ídola. Eu sou assídua das plataformas da Lulu. Amigona minha. E assim, os meus amigos são perfeitos, assim, não tenho o que falar. Eles são muito entusiastas de tudo que eu invento. E eu acho que tem que começar daí, né? Assim, tem que ter os amigos apoiando a gente. Eu sou muito abençoada com os meus. Eles me apoiam muito, muito, muito. E eles são daqueles assim que eu mando antes de soltar as músicas, já vou mandando o que vocês acham. Acha que tá bom? Mas, isso aqui é pra fulana, né? Tenho certeza. Eu falo, verdade. Então eles, nossa, me apoiam muito, assim. E ajudam muito o trabalho ser distribuído também, assim. Então é maravilhoso. Mas esse ano consegui sair na revista Traços, que foi muito legal. Já admirava muito a revista, já era uma revista que eu lia bastante. E aí fui convidada a sair na edição de agosto. De agosto foi muito legal. Esse ano já foi um ano bem mais, assim, prospectou muito mais a minha música. Fiquei bem feliz, assim. Os amigos já discutem na rádio. Então tem sido bem especial. Eu sinto que depois que eu comecei a cantar em português, as coisas se desenvolveram mais por aqui, assim, né, no Brasil. Foi bem legal isso. Você canta em inglês e português, né? Isso, antes eu só compunha em inglês, e aí esses últimos 5 sons eu falei, não, vou compor só em português, quero acessar todo mundo, não tem mais essa. Acho que era uma forma de defesa, assim, né, de não ser totalmente entendido ou algo assim. Eu falei, não, agora eu vou só compor em português, vou tentar compor só em português. E tem dado certo, assim, e isso mudou bastante também o rumo da carreira nesse ano, que foi que comecei a lançar as músicas em português, assim. Eu acho que é isso das pessoas entenderem mesmo, assim, por mais que as pessoas entendam, o inglês é diferente da sua língua nativa, né, assim, você é tocado de uma forma diferente. Eu senti isso, assim, teve mais Uhum. um impacto maior nas pessoas. Eu fiquei feliz também. Uhum. Bacana. E eu vi que o pessoal gostou muito da sua música, né? O pessoal do Your Three Black Angels, eles foram lá, conversaram com você, elogiaram, né? O Josh, o pessoal, né? Nossa, Eles gostaram bastante da sua música. já até chamou pra eu tocar em Nova York. Agora tem que arrumar essa viagem. Olha, pô, vai Apesar lá, tem de que. de fazer a trocar agora. Eles tocaram aqui, agora eu vou tocar lá. Vamos ver se ano que vem já acontece esse intercâmbio cultural aí. Mas fiquei animada também. Mas assim, eu não tenho que falar dos meninos. Eles, além da música ser maravilhosa, eles também são muito bacanas, assim. Foram amigos que fiz por conta, né, do trabalho, vamos dizer assim, mas que mudaram muita coisa, assim, essa oportunidade do show mesmo foi muito legal e tá dividindo um palco com uma banda com muito mais experiência, né, com quase 20 anos que eles falaram já de banda e que já tem várias tours, já saiu Rolling Stones, então foi muito bacana esse convite e inesperado também. Chegou ali, não tinha como negar mesmo.
Até o Vini Foto falou, ficar internacional. Tomara! Ganhar em dólar. Legal, com certeza virá. E 2023, então, você quer fazer mais shows, então? Quero fazer mais shows e é isso, eu achei muito, foi muito gostoso esse contato, assim, direto com o público, assim, é diferente de fato do que você receber os feedbacks, é legal, maravilhoso também. Mas estar ali na hora e ver as expressões, assim, ver os meninos também, que né, tem uma vivência de mundo muito grande por todas essas turnês, se empolgarem com a música ao vivo, acharem que eu já tinha feito outros shows, assim, me deu muito mais segurança mesmo para querer fazer mais shows. Vi que deu certo. Acabou ali um pouco a timidez na hora que subi no palco, parecia que sempre tinha estado ali. Então foi muito bom, assim, quero fazer mais, quero organizar mais shows pro ano que vem, sim. E aí, Parabéns, parabéns. obrigada. Bacana. E tem aqui um momento nessa live, né? Até você falou há pouco, você deu a deixa, né? De que você, quando não está na noite trabalhando, você gosta de ficar em casa vendo filmes, vendo séries, né? Você tem algumas dicas aí pra gente de filmes, séries, livros, enfim, Cara, eu sei sou muito, lá, exposição. eu sou muito Opa. novelista bom também. Mas tem uma agora que está fazendo muito sucesso, que ela não tá na TV aberta, mas ela tá no Globoplay, que chama Todas as Flores. Que é muito boa mesmo. É a É uma primeira série? formato de série. A primeira novela em formato de série. Trilha sonora muito boa, assim, os atores estão muito bons. Qual foi a última que eu gosto também muito de série de assassinato, assim, eu tenho esse problema de serial killer. Eu adoro. A gente assistiu, a gente fala eu e minha noiva, né? A gente assistiu também Uhum. Echoes, eu achei boa também, que são duas gêmeas que trocam de corpo anualmente, trocam de vida. Também é bem legal, que tá na Netflix, essa. Tô assistindo ainda, entregam um episódio por semana, o documentário da Flor de Lis, pesadíssimo, mas eu acho bem interessante a gente saber também os crimes, né, do Brasil, assim. Eu sou bem entusiasta, na verdade, assim, do audiovisual brasileiro, eu gosto bastante. Mas vejo, cara, eu vejo muita série, muito filme, assim, eu vejo o Garota, como é? Garota de Sorte, Uma Garota de Sorte, acho que é o nome do filme também, com a Mila Kunis, eu vi esses dias também, muito bom. Um pouco mais pesado também. Mas eu amo, assim, ficar em casa vendo série, vendo filme é momentos de prazer e liberdade, eu diria. Gosto muito, devoro. Uhum. Eu tava lendo Torturado, só que eu esqueci em São Paulo, tem que buscar ele de novo. Mas estava gostando muito. Foi da indicação também do nosso presidente eleito. Americaná também indico muito, é um livro muito bom. Fala também sobre toda essa questão racial, né, principalmente para gente que é branco ler, acho que é muito importante ver outras perspectivas. Perdão, esse último nome do livro? Desculpe. Americaná, que ele tem um H no final. É a história de uma América. Americaná, que é aí com H no final. Americana. Ah, ok, ok. É bem bom também. E é isso, eu sou muito. Eu amo, assim, eu não tenho muito. Mas eu gosto muito do audiovisual brasileiro, assim. Eu tenho investido bastante nisso também. E amo o programa de culinária. Também Ah, é? sou apaixonada, amo, adoro. GNT, adoro ficar assistindo todo o programa. Rita Lobo, minha ídola. Eu tenho esse lado Ah, idoso que é. faz muito sentido dentro de mim, mas ele existe. É noveleiro e gosta de cozinhar. Então ele tá ali para Ah, contar. você gosta de cozinhar. Amo cozinhar, adoro. Aqui em casa sou eu que fico responsável pela cozinha. Mas eu Qual que é a gosto. sua culinária preferida? Para eu comer ou para fazer? Para comer, eu acho que é sushi. Comer e fazer. Eu amo muito comida oriental, amo muito sushi. Mas eu também amo muito comida brasileira, assim. Frango caipira, arroz e feijão, adoro. Angu, muqueca, adoro tudo isso, assim, mas tem brinco, assim, fala assim, que você tem vontade de comer. Com vontade de comer, eu tô com vontade de comer sushi, mas não é toda hora que a gente vai poder, então vamos pensar em outra coisa. E cozinhar também é. Bacana. Legal. É só uma curiosidade particular minha, porque você falou que você, enfim, ainda não fez os discos físicos, mas ouvir música, você ouve só streaming ou você também tem disco físico?
Eu tenho, hoje em dia, que eu consigo escutar mais o vinil. Eu tenho um vinil aqui em casa, que eu gosto muito de escutar. Até Ah, que legal. os meninos lá no show, eu peguei um deles também, que eles estavam vendendo o vinil deles. Ah, eu vi que você comprou. Eu vi que você comprou um vinil deles. Legal também. Mas aqui eu tenho difícil hoje em dia para escutar. Questão de CD, que né, desde a adolescência eu fazia. Mas hoje eu tô sem toca CD, tem que arrumar algum. Mas o vinil eu tenho. Eu gosto de receber aqui em casa, eu gosto de colocar um vinil tocando, colocar um vinil da Xadê para tocar, gosto bastante. Ah, que legal, que legal. Você é amante do vinil também, bacana. Legal. Lulu Prachedes, eu queria te agradecer imensamente aí por essa entrevista, por essa conversa hoje nessa live aí, muito bacana. Muito obrigado aí por estar hoje aqui falando aí da sua trajetória artística, musical, profissional. Seu trabalho é muito bacana mesmo, assim, pô. Convido todas as pessoas que ainda não ouviu que ouça o seu som aí, a sua música nas plataformas. Você falou que está gravando querendo compor gravação em português agora, mas eu gostei muito das em português, mas também gostei bastante das cantadas em inglês, assim. Só uma impressão pessoal, acho que até te falei, me lembrou um pouco. Me lembrou, assim, você citou Portishead, né? Me lembrou alguma coisa de trip hop. Algumas horas me lembrou, assim, um pouco anos 80, tipo Depeche Mode, aquelas bandas ali de synth pop ali do começo dos anos 80. Pô, muito bacana seu som, as letras são muito boas, muito interessantes mesmo. Pô, parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigadão, Marcelo. Fico muito feliz quando tem esses comparativos, porque são coisas que escuto muito, então a gente vê que a referência ela faz parte, né, da criação também, aquilo que a gente escuta, a gente acaba assinando também um pouco daquilo, né? Então eu fico muito feliz e fico muito feliz também pelo convite. Dei uma olhada nas outras lives, é muito legal esse espaço que você abre e queria agradecer, foi muito bom, essa troca foi muito legal, você é muito legal e espero que a gente possa se ver mais vezes. Pô, legal, muito obrigado aí pelas palavras gentis sobre a meu respeito e do meu trabalho, porque o objetivo dessas lives é justamente abrir espaço para pessoas interessantes como você, que têm trabalhos legais, assim, histórias interessantes, trajetórias de vida e profissionais inspiradoras, né? Porque esse projeto começou na pandemia, né? Num momento meio ruim, né? Para todo mundo, mas é sempre legal trazer histórias como a sua que nos iluminam e nos inspiram. A Paola Prachedes está falando que demais, Lu, mandando aí palmas para você com coração. Minha madrinha, aí mais uma pra Chedes. Legal, obrigado. Beleza, então, queria, tipo, a gente mantém contato e com certeza eu quero em breve poder ver você nos palcos aí. Tomara que seu próximo show chegue logo aí para a gente poder prestigiar. Mais uma vez, obrigado aí pelas palavras generosas, gentis. Obrigado pela presença, obrigado pelo depoimento fantástico. Queria agradecer a presença de todas as pessoas também. Abraço para você também, Paola, que está me mandando abraço. Mais uma vez aí, obrigado, Lulu. Parabéns e sucesso para você. Obrigadão, Marcelo. Tchau, tchau. Parabéns. Um abraço, valeu, tchau.